Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus, para mim é um privilégio poder voltar aqui, mais esse domingo, para poder falar-lhes acerca das 7 igrejas localizadas na Ásia. É um privilégio. Hoje nós iremos tratar da igreja de Tiatira, tá certo? Vamos falar dessa igreja maravilhosa que é Tiatira. Embora tenha algumas coisas negativas nela, mas esses pontos negativos servirão para nos orientarmos, para nos colocar no caminho correto, tá? A carta à igreja de Tiatira é uma carta muito rica, porque a gente vai falar pelo menos para 3 públicos, tá? Os fiéis, os que toleram o pecado e os que estão no pecado, tá? A cidade de Tiatira tem uma história muito diferente das outras que nós vimos até aqui. Tá? Nós já estudamos Éfeso, estudamos Pérgamo e fizemos a introdução. É isso? Hoje nós vamos estudar Tiatira, tá ok? Tiatira era a menor das cidades. Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18. É a leitura para esta igreja. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerais que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ele dê-lhe tempo de voltar-me a mim, de se arrependesse a prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependeres das suas obras. E ferirei à morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e ao restante que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retendes até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas palavras, as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente já pode perceber que esta é a carta mais extensa das 7 que nós iremos estudar. Tá? É a mais extensa. Você perceberá claramente que você tem um longo elogio, que você tem uma longa crítica, e você também tem uma longa promessa para esta igreja. Mas, como eu disse para vocês no início do nosso estudo, a história da cidade, ela sempre se mistura com a carta que foi direcionada. Deus sempre faz um paralelo com a carta e a advertência à cidade. Tá? Nós já estudamos isso aqui. A carta de Tiatira não fica para trás. Tiatira era conhecida pelos seus muitos sindicatos, era conhecida pela sua muita prostituição dentro desses sindicatos, pela sua idolatria dentro desses sindicatos, tá? E aí você vai ter uma advertência contra essa idolatria, contra essa prostituição, advinda por uma mulher que a Bíblia vai chamar de Jezabel. Alguns dizem que é alusão a Jezabel do Antigo Testamento, ou simplesmente que ela era Jezabel, mesmo o seu nome. Tá? Então vamos estudar um pouco a cidade de Tiatira, para depois nós entrarmos nos conselhos práticos. Tiatira era a menor das cidades da Ásia, a menos populosa,
não tinha um setor comercial aquecido igual a de Éfeso. Nós lemos aqui, estudamos que Éfeso tinha um setor comercial aquecido. Tiatira, diferentemente, é uma cidade pacata, uma cidade pequena. Não tem um comércio tão aquecido como o de Éfeso. Tá? Não tinha belas arquiteturas e formosura como a cidade de Esmirna, que também nós já estudamos. E também não era gigante como a gigante Pérgamo, que também nós estudamos. Tiatira não possuía grandes templos. Nós estudamos aqui que Éfeso, Pérgamo e Esmirna eram conhecidos pelos seus grandes templos. Lá em Éfeso você tinha o templo que era a 7ª maravilha do mundo antigo, que era o templo dedicado a Afrodite, ou a Diana dos Efésios, tá certo? Era considerada a maravilha do mundo antigo, tá certo? A 7ª maravilha do mundo antigo, a cidade de Éfeso. Em Pérgamo você tinha também, ali no Monte Pargo, os grandes templos, as grandes arquiteturas. Já em Tiatira, você não vai ter esses templos dedicados aos deuses e nem essas grandes arquiteturas. É uma cidade mais pacata, é uma cidade menor, é uma cidade menos populosa, menos frequentada, porém, nós vamos ver que ela tem a sua importância também dentro do comércio. Por mais que ela não seja uma cidade grande, uma cidade populosa, uma cidade pujante na economia, ela também vai ter a sua importância dentro do comércio, e nós vamos entender o porquê. Tá? Os historiadores dizem que Tiatira foi fundada como guarnição fronteiriça por Seleuco. Seleuco, um dos generais de Alexandre, que quando Alexandre o Grande morre, a cidade, o seu reino é dividido entre Seleuco, Ptolomeu e outros dois agora que me falha a memória. Tá certo? Ptolomeu, Seleuco, Asmoneu e outro que me falha a memória. E Seleuco era um deles que era o mais contundente e que posteriormente tornou-se uma sentinela de fronteira da poderosa Pérgamo. Sua maior importância era o sistema econômico, pois geograficamente a Tiatira estava bem localizada, situada na estrada entre Pérgamo e Laodiceia. Então, era numa cidade de passagem. Tá? Ela estava entre Laodiceia e Pérgamo. É como se fosse ali, vamos dizer, Pavuna. Pavuna é uma cidade de passagem, né? Por isso que ela é uma cidade de polo industrial, porque ela está entre os bairros ali. Então, ela é uma cidade de passagem. É a mesma coisa aqui de Tiatira. Ela está entre Pérgamo e Laodiceia. E então ela vai ter essa importância econômica também. Por isso que ela abrigava várias coligações de sindicatos. Então, quando você olhar para Tiatira, você sempre vê que essa cidade ela abarca, ela carrega em si várias coligações de sindicatos. Tá? E dentro desses sindicatos, você vai ter as suas divindades padroeiras desse sindicato. Então, por exemplo, o Sindicato do Norte vai ter o seu santo padroeiro, o Sindicato do Leste vai ter o seu santo padroeiro, o Sindicato do Sul vai ter o seu santo padroeiro, e assim vai. Cada cidade, cada bairro vai ter os seus sindicatos, e dentro desse sindicato vai ter os seus padroeiros, os seus santos padroeiros, os seus santos protetores. Tá? E era quase impossível você se envolver com as questões sindicais e você não aderir às crenças sindicais dentro desse santo padroeiro. Então, você vai ver que as brigas sindicais, ela vai se misturar com uma adoração à divindade padroeira daquele sindicato. Então, diferentemente de Pérgamo, de Éfeso, de Esmirna, você não vai ter um santo padroeiro para a cidade inteira. Você vai ter vários deuses, com D minúsculo, patrocinando cada sindicato desses, ou sendo colocado como patrocinador. Haja vista que nós sabemos que esses deuses são deuses com D minúsculo e nada fazem, tá certo? São demônios que nada fazem se Deus não permitir. Mas a crença popular deles era que esses deuses faziam alguma coisa por eles. Tá? Você lembra que lá em Esmirna você tinha Asclépio, que era o deus da medicina, que era o deus da cura. Então ele patrocinava as escolas de medicina. Porém, aqui em Tiatira, o que você vai ter é esses patrocínios, entre aspas, aí, por essas divindades para cada sindicato. Tá?
E aí você tem, por exemplo, sindicato dos carpinteiros, sindicato de tintureiros, sindicato dos alfaiates, e entre outros. E para cada sindicato, uma divindade pagã. Tá certo? O Hernani de Alópio diz que negar-se a participar das reuniões sindicais, das reuniões libertinas desses grêmios sindicais, era uma espécie de suicídio financeiro e comercial. Então, olha aqui para mim. O que você vai ter você faz parte do comércio de Tiatira. Você lembra de Lídia? De Atos dos Apóstolos, capítulo 16? Aquela mulher que foi a primeira a se converter, quando Paulo chega ali na segunda viagem missionária, a Filipo, e ele vai chegar na cidade de Filipo e vai encontrar uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira. Diz o texto que ela é vendedora de púrpura de Tiatira. Então, Tiatira é uma cidade que tem o seu comércio pujante, explosivo, o seu comércio bem movimentado, comércio de pequenos empreendedores, de microempreendedores como Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Tá? Era como se fosse hoje uma vendedora aí da Avon, uma vendedora da Natura, né? Um vendedor aí desses marketing multinível que tem aí, tá certo? Esses vendedores de cosmético em geral, de plano de saúde. Então, dentro de Tiatira você tinha esses microempreendedores e você tinha os sindicatos que eram responsáveis para fazer esse comércio rodar, para fazer esse comércio crescer e garantir direitos também a esses comerciantes. Então, se negar, olha bem o que o professor está falando, se negar a participar dessas reuniões libertinas, dessas reuniões idólatras, dessas reuniões que é carregada de culto a divindades pagãs, se negar a participar disso, era assinar a sua falência comercial. Era assinar a sua falência econômica. Porque os grêmios, os diretores dos grêmios, se negavam a compactuar com você, a fazer uma aliança com você. Então, essa é a posição da igreja ali em Tiatira. É lógico que nem todos vão tomar essa postura. E é por isso que essa igreja ela é dividida em três níveis de espiritualidade. Você tem os fiéis, você tem os que toleram o pecado, ou seja, são aqueles que são fiéis, mas nem tanto toleram o pecado de alguém, e tem aqueles que estão no pecado, e nós vamos estudar cada público desse. Tá? Então vamos lá, vamos entender um pouco aqui sobre Tiatira e vamos entender o seu elogio, como a gente tem dividido nosso estudo: elogio, crítica e recompensa. Elogio, crítica e recompensa. Introdução, como é que Deus se apresenta para a igreja, e depois nós falamos do elogio, depois falamos da crítica e depois falamos das recompensas para aqueles que forem fiéis. Tá? Vamos lá. A apresentação do Senhor à igreja de Tiatira é como aquele que tem olhos como chama de fogo. Você lembra quando a gente estudou lá na introdução, nosso estudo, há 2 domingos atrás, quando nós estudamos o seguinte: o que nós estudamos? Que o Senhor se apresentou para a igreja com vários aspectos. Por exemplo, ele se apresentou como olhos como chama de fogo, que quer falar da sua onisciência, do seu poder de analisar, de ver o pecado, mesmo que seja oculto. Olhos como chama de fogo fala do seu olho investigador, do seu olho que nada foge ao seu olhar, nada foge ao seu domínio, nada foge ao seu controle. É o que Davi falou: Senhor, para onde fugirei da sua presença? Se eu for ao céu, lá o Senhor estará. Se eu colocar a minha cama lá no Hades, lá o Senhor também estará. Para onde fugirei da sua presença? É impossível fugir dos olhares, do olhar de Deus. Então, olhos como chama de fogo fala da sua onisciência, fala do seu poder de saber a palavra, antes que venha a boca. Fala do seu olhar na mente. Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você falar. Ele está na sua mente. O único que pode penetrar a mente humana, o único que pode penetrar a consciência humana, o coração humano, é o Senhor. E olha como ele se apresenta a Tiatira. Eu sinto Deus nisso. Olha como ele apresenta a Tiatira. Eis que eu sou aquele
o Senhor, que tem olhos como chama de fogo. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: eu conheço, nos mínimos detalhes, toda a espiritualidade, todas as faltas, pecados de vocês. Então vocês têm que entender o seguinte, que cada apresentação lá do início, que nós estudamos, está lá a partir do versículo 14 do capítulo 1. A partir do versículo 14 do capítulo 1, versículo 13 diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Primeiro, 7 castiçais fala da igreja, já falamos aqui nisso. 7 castiçais fala da igreja, ou seja, ele está no meio da igreja, é por isso que ele conhece cada detalhe da igreja. Ele não está fora, ele não está do lado, ele não está no canto, glória a Deus por isso, ele está no meio da igreja. E por ele estar no meio da igreja, ele conhece, é cronológico, é sequencial. Ele diz, aquele que está no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Se você for seguir na sequência da apresentação, lá no final, quando ele vai falar com a primeira igreja, ele diz, eu conheço as tuas obras. Por que ele conhece? Ele conhece porque ele não está fora, ele conhece porque ele está no meio da igreja. Ele conhece porque ele anda no nosso meio. Ele tem olhos como sete olhos como chama de fogo. Ele anda no coração de cada um. Então, cada apresentação dessa fala de um atributo de Deus. E atributos naturais incomunicáveis. Pastor, o que é isso? Você tem 2 tipos de atributos, os comunicáveis e os incomunicáveis. Pastor, o que é os atributos incomunicáveis? São aqueles que Deus não partilha com você, somente Ele é. Pastor, e o que é atributo comunicável? Comunicáveis, é aquele que Ele partilha com você. Por exemplo, Deus é amor e permite que você seja amor também. Deus é misericordioso e ordena que você que está aí me assistindo, seja misericordioso também. Ele partilha isso com você. Mas tem coisa que é inerente somente ao atributo dele, somente à natureza dele. Por exemplo, Deus é onipotente, só Ele é onipotente, Ele não vai partilhar isso com você. Então, os 7 olhos, como chama de fogo, fala desse atributo natural e incomunicável. Ou seja, o seu poder onisciente de penetrar a mente, de penetrar o mais íntimo do homem. Tá certo? Então é assim que ele se apresenta à igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras. O olhos, como chama de fogo, fala da sua onisciência. Numa comunidade, havia 3 grupos. Observe comigo os versículos. Versículo 2, capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. Olha o que diz. Mas eu vos digo, a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Então você observa que existem 3 grupos aí. Então vamos lá. Os que estavam tolerando o pecado, versículo 20. Mas tenho contra ti o que toleras, Jezabel. Agora vamos lá para o versículo 22. Eis que porém numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então esse fala daqueles que estão no pecado. Tá certo? Então você tem os fiéis no versículo 24, você tem os que toleram o pecado no versículo 20, e vocês têm os que estão no pecado. Então, são 3 grupos. Fiéis, os que toleram e os que estão no pecado. Quem são os fiéis? Aqueles que não se vendem a essa tal prostituta Jezabel, que não deita na cama da prostituição, que não se vende aos grêmios sindicais, que tinham seus santos padroeiros. Quem são os que toleram? São aqueles que não se venderam, mas também não têm coragem de protestar. Nós somos cristãos protestantes.
E nós não devemos simplesmente nos abster do pecado. Nós devemos protestar contra o pecado. Nós não devemos simplesmente falar que somos contra o pecado. Nós devemos nos posicionar contra o pecado. Então você tem os fiéis, tem aqueles que não estão no pecado, mas toleram. E aí tolerar também é pecado. Nós vamos entrar melhor nisso. E você tem aqueles que estão no pecado, que se deitam com a tal prostituta Jezabel. Então, entendendo isso, queridos, nós já podemos avançar, tá? E vamos entender isso aqui. A igreja está bem, está em perigo e está mal. Quando é que a igreja está bem? Ela está bem quando ela tem os fiéis. Quando é que ela está em perigo? Quando ela tem aqueles que são fiéis, mas tolera o pecado na igreja. Ou seja, eu não peco, mas eu tolero. Então ela está em perigo. E quando é que ela está mal? Quando ela está no pecado. Então ela está, nesse caso aqui, dentro de uma única comunidade de fé, isso é fantástico. Dentro de uma única comunidade de fé você tem os que estão bem, os que estão tolerando o pecado e os que estão em perigo. Pegou isso aqui? Dentro de uma única igreja, às vezes você pode ter crentes fiéis, crentes que toleram o pecado e crente pecado. Eu costumo dizer que a igreja de Tiatira é a que mais descreve a igreja atual. Por quê? Você tem os 3 tipos de crente, às vezes, dentro da igreja. Você tem um crente que é fiel, que é dizimista, que ora, que busca, que jejua, que tem temor a Deus, que respeita seus líderes. Você tem aqueles que fazem tudo isso, mas tolera todas essas práticas pecaminosas. Ou seja, ele não fofoca, mas ele tolera o fofoqueiro contar fofoca para ele. Né? Ele não fala mal do seu líder, mas ele tolera alguém falar mal do seu líder perto dele. E tem aqueles que estão dentro do pecado mesmo. Tá? Então nós vamos estudar um pouco isso. Então vamos dividir aí pelo menos em 2 partes os elogios, tá? Quando a gente for falar dos elogios aqui, nós vamos falar do elogio, então vamos dividir pelo menos em 2 partes. Primeiro, a igreja faz obra com amor. Aqui não reside o problema que tinha em Éfeso, que até fazia a obra, mas sem fervor. Vocês lembram de Éfeso, quando eu falei para vocês que Éfeso ela tinha uma batida de obras tremenda, uma batida violenta de programações, né? O Senhor fala para a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras, teu serviço, o teu labor, eu conheço que você coloca à prova aqueles que se dizem ser e não são, eu sei que você faz muita obra, porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que fazia muita obra, tinha uma programação semanal muito cheia, porém já não tinha mais fervor. E eu até citei para vocês a fase do William Hendricks, quando o Hendricks fala uma coisa, é possível uma mulher estar com o seu marido, mas não ter mais a mesma paixão por ele. É a mesma coisa do cristão, quando ele está na igreja, ele está na escala, ele cumpre aqui a escala, o que bota ele para fazer ele faz, mas ele não faz mais com o mesmo fervor, com o mesmo amor de antes. Diferente de Éfeso, Tiatira era ao contrário. Os fiéis que ali tinham, eles começaram com pouco fervor e foram aumentando gradativamente, paulatinamente, o seu fervor. Então, olha o que o Senhor fala para Tiatira. Suas últimas obras, Tiatira, são maiores do que a primeira. Opa! Então, uma igreja que os fiéis dela evoluem. Então, quero que você entenda que é possível evoluir. É possível crescer. Você, às vezes, começa com certo fervor. Tá? Você começa com um pouco de fé. Você começa com um pouco de ânimo. Oh, aleluia! Você começa com um pouco de amor. Mas conforme for passando o tempo
e você for se apaixonando, amando o que você faz na obra de Deus, aquilo vai crescendo a qualidade do seu serviço. E é isso que eu profetizo na sua vida, que você vai ter uma crescente, diferente de Éfeso, que começou bem e agora deixou o primeiro amor. Tiatira começa devagar, mas cresce, evolui. Eu quero que você em casa frise isso. É possível melhorar. É possível crescer. É possível evoluir. Não se acomode. Se aperfeiçoe naquilo que foi dado para você fazer. Se você tem alguma chamada, se aperfeiçoe, você pode melhorar. Quem está falando isso é o Senhor. Eu conheço as tuas obras, e as suas obras são maiores do que a primeira. Olha aí o versículo 19. Por favor, coloca aí. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua paciência, a tua fé, e que as tuas últimas são maiores do que a primeira. Então, é possível crescer. Se fizermos aqui um paralelo, é incrível como é que Éfeso evolui e como é que Tiatira evolui. Então, a primeira parte do elogio é essa. Tá? Enquanto Éfeso enfrentava o mecanismo da sua agenda, Tiatira vivia um momento de acessão em sua programação. O mecanismo, o Senhor diz que as suas últimas obras são maiores do que a primeira, como já falamos. Não podemos nos acomodar ou nos mecanizar. Precisamos crescer em nosso serviço, dia após dia. Uma igreja pode não ser grande em estrutura, mas precisa ser grande em serviço, tá? Você pode não ter grande estrutura, mas você precisa ser grande em serviço. Vou repetir, anota no caderninho aí. A igreja, às vezes, ela não é grande em estrutura. Não é uma mega igreja, mas ela é grande em serviço prestado. Às vezes, ela não vai ter os seus melhores bancos, ou vai estar numa cidade, localizada numa cidade rica, com membros de alto poder aquisitivo, mas com pouco que ela tem, ela é uma igreja relevante na sociedade onde ela está plantada. Oh, aleluia! E o que é uma igreja relevante? É uma igreja que se comunica com a cidade onde ela está. Alguém precisa saber que aqui tem uma igreja que presta um ótimo serviço à sociedade. E que os seus membros têm, aos domingos de manhã, o que está acontecendo aqui. Bons ensinamentos. O investir nos ensinamentos, aleluia. Você pode não ter estrutura, mas você tem um bom serviço a prestar. E louvado seja Deus por EAMAC, que está fazendo isso aqui. Trazendo um palestrante aqui de fora, somando os que já tem aqui, para te edificar todo domingo de manhã. Porque a gente, às vezes, não pode ter a melhor estrutura do planeta, mas entendemos que precisamos prestar um bom serviço na obra de Deus. Então, vamos embora lá. O primeiro elogio à igreja é que a última obra dela é maior do que a primeira. O segundo, o Senhor demonstra as possíveis causas de crescimento da obra da igreja. São elas. Bota para mim no versículo 19, por favor. Olha lá. Primeiro a gente analisou o elogio. O primeiro elogio é: as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Mas por que as obras são maiores do que a primeira? Aí ele vai falar a causa. A causa. Nada é porque eles são bons. Olha aqui. Não é simplesmente porque eles fizeram uma agenda bonitinha e cumpriram. Tem Deus nisso aí. Deus gerou fé neles, paciência neles. Olha lá. Por que a última obra é maior do que a primeira? Porque tem fé,
tem paciência, o versículo 20. Perdão, é o 19, veja. E que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Por quê? Aí ele fala, a fé e paciência. Nós já falamos sobre os sindicatos existentes em Tiatira. E que a não associação geraria prejuízos econômicos aos comerciantes. Nós falamos disso aqui. Ou seja, se eu não me associo aos sindicatos, eu tenho prejuízo comercial e econômico. Então era nesse momento que a fé entrava em ação, pois os fiéis da igreja, Jesus, aleluia, acreditavam na provisão e no cuidado de Deus. E a sua fé não era barateada e nem vendida a um sistema corrupto que negaria a fé em Cristo. Ou seja, tem um sindicato que diz para eles, se você não coadunar com as práticas do sindicato, eu não faço seu comércio crescer. Lembra de Lídia, vendedora de púrpura? Então você tem que adorar a divindade do sindicato. Você tem que se render à divindade do sindicato. E se você não adorar os sindicatos aqui em Tiatira, o teu comércio não cresce, o teu comércio não vai para frente. Mas eu gosto de como o Senhor se apresenta a Tiatira. Ele diz, eu conheço a tua fé e a tua paciência. Por que fé? Porque para negar a ajuda do sindicato, para negar a ajuda econômica do sindicato, tem que ter fé, tem que acreditar que Deus vai ser o provedor, que ainda que o sindicato não ajude, Deus ainda é Jeová Jirê, Deus ainda é o Deus da provisão. Então isso é fantástico. É acreditar que ainda que eu não me aliance com pessoas erradas, Deus é aquele que vai prover as minhas necessidades. Eu não preciso compactuar com o errado para crescer. O maior costa quente que um crente pode ter é o Espírito Santo, que é fogo puro. Eu não preciso me vender para ter uma promoção no meu trabalho. Eu não preciso entregar os outros, eu não preciso me vender. Eu não preciso me vender para crescer na igreja, não. Eu não preciso me vender para ter o meu comércio grande, para crescer o meu comércio. Eu só preciso daquele que tem a chave, que abre a porta e ninguém fecha, que fecha a porta e ninguém abre. Amém? Então você entende que, primeiro, as primeiras obras dele crescem maior do que a primeira, porque eles têm fé. Fé para acreditar que Deus é o provedor. Depois, eles têm paciência. Por que paciência, gente? Por que paciência, pessoal? Simples. Uma coisa é eu ter fé que Deus vai mandar. Outra coisa é eu esperar o que eu pedi vir. Aleluia. Uma coisa é eu ter fé para orar. Outra coisa é eu esperar o fruto da minha oração. Muitos crentes estão dispostos a orar e não estão dispostos a esperar o que orou. Então, fé precisa combinar com paciência. É por isso que as últimas obras são maiores do que a primeira. Aleluia! Porque eles esperam. Esperei, Salmo 40, esperei com paciência. Porque esperar sem paciência é uma prova, irmão. O crente sem paciência, ele atribula a ele mesmo e os outros também. Ele começa a murmurar, ele começa... É terrível. Então, esses são os elogios para essa igreja. Fé e trabalho são tão misteriosos quanto o sol e a sua luz. A fé é o sol, as boas obras são os seus raios. Por isso que Tiago escreve que a fé sem as obras é morta e a fé de Tiatira produzia boas obras. Pegou? Eles tinham fé, e a fé que eles tinham produzia boas obras, de forma que Deus diz que as últimas obras são maiores do que a primeira. Fé e obra. Tiago, fé e obra. Espero que você tenha entendido até aqui. Vamos agora para as críticas. Já falamos dos elogios. Agora vamos para as críticas. Como já falamos, a igreja de Tiatira tinha 3 níveis de crentes. Tá? Os fiéis, os que toleravam, os que estavam no pecado.
O grupo dos que toleravam o pecado, tolerar também é pecado. Podemos não estar na prática do pecado, mas quando toleramos ou fazemos vista grossa para o pecado, nos tornamos cúmplice e réu do julgamento do Senhor, do Senhor. A igreja de Tiatira não estava sofrendo nenhuma grande perseguição. Gente, olha aqui para mim. O problema dessa igreja é diferente do problema, por exemplo, de Esmirna. Quem lembra aí da cidade de Esmirna? Você lembra, está em casa, você lembra? Esmirna, eles teve todos os seus bens confiscados. Lembraram agora, né? Porque eles não se curvaram à imagem do imperador. E aí o Senhor se apresenta como para Esmirna: eu sei que tu és pobre, mas também és rico. Por que eles eram pobres? Tiveram todos os seus bens confiscados. E a pobreza de Esmirna, já falamos disso aqui, era petocheia, ou seja, uma pobreza miserável mesmo. Então, a perseguição de Esmirna era externa. Era o imperador, era o fisco que confiscou todos os bens dos irmãos. Qual era o problema lá de Pérgamo? As adorações dos ídolos que eles não prestavam. Então, 1.200 crentes foram lançados do Monte Pagos, lançados lá de cima, mortos. Perseguições externas. Qual o problema da igreja de Éfeso? Adoração também ao imperador. Eles não adoram, então perseguição externa. Agora, qual o problema de Tiatira? Não tem perseguição externa. Ninguém está perseguindo essa igreja. Ninguém está querendo matar os crentes aqui dessa igreja. Tirando os sindicatos, que eles não teriam uma assistência, mas eles não estão aqui sendo jurados de morte. Qual o problema dessa igreja? O maior problema dela é interno. O maior problema da igreja são alguns cristãos da própria igreja. Então nós vamos analisar isso. Esse grupo que tolerava o pecado é o primeiro problema. Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que profetiza, versículo 20. Versículo 20, mulher que se diz, profetiza, ensine, engane. Mas tenho contra ti que tolera que Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensine, engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Então, observa que tem uma mulher ali que se aclama profetiza, observa que ela não é profetisa, ela se aclama profetiza, tá? E ela tem livre acesso na igreja, livre acesso, para poder influenciar alguns cristãos ali da igreja, alguns cristãos. Eu quero falar uma coisa olhando bem para os seus olhos. Tolerar também é pecado. Cada um com seu cada um. Não, se Lutero falasse isso, nós não estaríamos aqui. Ele teve que ir lá na catedral, colocar as 95 teses na porta e falar para os papas que a doutrina católica, apostólica, romana estava errada. E é por isso que nós somos cristãos protestantes, porque se Lutero não protestasse, nós estaríamos aí com a igreja corrompida, cheia de imagem dentro da igreja. Precisamos protestar contra o pecado. E aí, para você que fala assim, não, pastor, tem que seguir a política da bem-vizinhança. Como é que fica Elias? E João Batista? Herodes, larga a mulher do seu irmão. Pesado, né, gente? Então, nós estamos aqui para compactuar com o pecado. Nós não vamos acusar. Nós vamos denunciar o pecado, é diferente. Você lembra da mulher samaritana? Jesus, quando teve encontro com ela, esvaziou a cena, mandou os discípulos comprar pão, para ter uma conversa somente com ela. O horário era meio-dia, o horário que toda a cidade estava orando. O judeu orava 9, meio-dia e 3 horas. E como toda a cidade estava orando, aquela mulher saiu para buscar água. E é naquela hora que Jesus então vai encontrar. Jesus não expõe para tratar. Quem expõe para tratar, às vezes, é o homem. Ele trata, ele não deixa de falar do pecado.
mas ele não expõe. Então, o que você pode fazer? Às vezes o irmão está errado, chama ele no canto, conversa com ele, mas não deixa ele no erro. Tá certo? Não deixa o teu irmão no erro. Então, primeira coisa que tinha ali era o tolerar, tá bom? Então você tem, dentro dessa teoria que eu estou falando para vocês, uma teoria que sustenta que esse nome Jezabel é uma alusão a Jezabel do período de Elias. Tá? Mas nós vamos ver isso aqui agora melhor. Muitos têm falado que o nome dado a esta mulher talvez seja um nome representativo e não seu verdadeiro nome. No período veterotestamentário, temos a Jezabel, esposa do rei Acabe, a sacerdotisa de Baal, pioneira no culto a Baal. Dentro dos limites de Israel, ela corrompeu os profetas na época do profeta Elias, a Jezabel do profeta Elias. A Jezabel de Tiatira também corrompe com os falsos ensinos crentes. O Hernando Dias Lopes diz que ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Antes deviam participar dos banquetes dos sindicatos e comer carne sacrificada aos ídolos, bem como das festas imorais. É muito comum em nosso meio relacionar-se o espírito de Jezabel somente à prostituição ou à lascívia. Antigamente era assim, né? Uma irmãzinha estava com a roupa mais indecente na igreja, tal, aí a pessoa dizia assim, essa irmã aí está com o espírito de Jezabel. Essa irmã é Jezabel, foge dela que ela é Jezabel. Isso aí era, cresci na igreja ouvindo isso. Então, falou Jezabel, o pessoal caracterizava a prostituição. Porque talvez Jezabel tentou seduzir Jeú, né? Pintou as unhas, se maquiou, botou uma roupa legal, tentou seduzir Jeú, para que não matasse, Jeú jogou ela lá de cima, maquiada com tudo lá embaixo. Né? Mas a ideia central do espírito de Jezabel não é prostituição. A ideia central do espírito de Jezabel é uma insubmissão. Tá? É uma rebelião. Ela é rebelde ao líder, é rebelde à autoridade colocada ali. Foi isso que ela fez. Ela não sabe o seu lugar. Ela é enganadora. O espírito de Jezabel é um espírito de engano. Tenho contra ti que deixar Jezabel, que tolera Jezabel, a enganar, a ensinar. Então, às vezes, você está preocupado com a lascívia de Jezabel e ela está ensinando nos bastidores. Está ensinando, ela está corrompendo o ensino, o verdadeiro ensino. Então, o espírito de Jezabel, ele não tem só a ver com a lascívia. É também a lascívia. É também a prostituição. Mas é muito além. Tá? E a gente viu aqui, tanto em Apocalipse, quanto lá na era de Elias. Como é que era Jezabel da época de Elias? Mandou derrubar os altares de Deus, levantar o altar de Baal, mandou matar o profeta, mandou matar Nabote. É muito mais do que prostituição. Tá? Tá? Então ela assume um papel de falso mestre, que ela dissemina heresias. Tá? E qual era o pecado da igreja? Tolerar esses falsos ensinos, largar a mão da sã doutrina, ceder o púlpito para a proliferação de heresia. Tá? Diferente da igreja de Éfeso, que não suportava os maus, lembra de Éfeso? Tenho a favor de ti que não tolera os maus. Tiatira não, ela tolerava os maus. Tinha crente fiel, mas eles toleravam o mal, deixavam correr solto. Tá? Nós não podemos deixar correr solto o pecado na igreja. E aqui fala para mim de disciplina. Tá? Você lembra da igreja de Corinto? Tinha um cara ali na igreja de Corinto? Me bota o meu tempo, que senão eu vou embora. Lembra do cara de Corinto? Ele tinha uma relação incestuosa com a sua própria madrasta. Né? O pai saía para trabalhar e ele visitava lá a casa do pai. Aleluia. E Paulo falou assim, olha gente, eu ausente, 1 Coríntios capítulo 5, por favor, coloca aí para mim, 5, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente, mas no corpo presente, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós o meu espírito,
pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do juízo. Isso é pesado, gente. Paulo está falando da disciplina. Paulo está falando da importância de se disciplinar na igreja. Se você botar no versículo 2, você vai ver que esse cara, ele comete pecado que nem lá fora tem. Versículo 1, perdão, desculpa. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, você sabe o que é pecado de fornicação, né? Sexo antes do casamento. Fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como haver que abuse de uma mulher de seu próprio pai. Ou seja, o pai saiba trabalhar, o cara vai lá e abusa da mulher do próprio pai. E o que a igreja faz? Nada. Tolera aquele cara. Aí Paulo, ausente, oh, aleluia, ele diz, eu estou ausente no corpo, mas presente no espírito. E eu presente, já digo para vocês, como se estivesse, eu ausente, eu digo para vocês como se estivesse presente, que o tal seja disciplinado. Coloque na disciplina. A disciplina não é para acabar com alguém, a disciplina é para gerar arrependimento. E quando você disciplina um, você mostra para o outro que se ele fizer a mesma coisa, ele vai ser disciplinado também. Nós vamos entender isso aqui melhor. Tá? O pecado é mais nocivo para uma igreja do que qualquer outra modalidade de ataque do diabo. Às vezes, a galera fica preocupada com macumba, preocupado com feitiço, preocupado com olho grande, preocupado com inveja, e esquece que o pecado é mais nocivo do que isso tudo. O maior inimigo do cristão não é a outra religião, o maior inimigo do cristão é o próprio pecado. E se o pecado entrar numa igreja, acabou. Amém? Vamos lá. Então Deus deu a ela a chance de arrependimento. Quanto tempo eu tenho? Deus deu a ele chance de arrependimento. Vamos aqui para esses 15 minutos para a gente terminar. O Senhor nunca anuncia o juízo sem que antes tenha concedido a chance de o pecador se arrepender. Se você for para mim comigo fazer uma leitura dessa carta de Tiatira, versículo 21, por favor. Diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação. Só isso. Gente, olha só. Antes do Senhor anunciar o que vai fazer, como ele vai bater, como é que ele vai punir, a primeira coisa que ele fala é, dê-lhe tempo de se arrepender. Dê-lhe tempo. O relógio de Deus está batendo, e ele está lhe dando tempo. Às vezes, antes de vir o juízo, ele está lhe dando tempo. Tempo. E o cristão, por ver que nada... Oh, Jesus, que presença eu estou sentindo aqui. E o cristão, por ver que nada está acontecendo, ele continua a pecar. Sendo que o relógio de Deus está batendo. O tempo está acabando. Dê-lhe tempo. Ninguém fica vazio de uma hora para outra. Ninguém cai de uma hora. Ninguém vai sofrer as consequências de uma hora para outra. Dê-lhe tempo de voltar a mim e não se arrependeu. Vamos lá, então, vamos ver o juízo. Olha só, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Entretanto, as misericórdias não são um convite para viver no pecado, gente, e sim um convite ao arrependimento. Oremos para que o Espírito gere em nós o verdadeiro arrependimento. Ariovaldo Ramos conta uma história de um jovem, tá? Eu gosto dessa história do Ariovaldo Ramos, que lutava contra o pecado e que o assolava. Ele diz que o jovem procurou ele uma certa noite para que ele passasse algumas tarefas a fim de se ver livre da sua prática pecaminosa. Então, o pastor Ariovaldo Ramos disse ao jovem a seguinte frase: nunca alcançaremos a libertação de nossos pecados pagando penitências, meu filho, e cumprindo tarefas.
e sim pedindo a Deus que gere em nós o verdadeiro arrependimento. Então, olha aqui. Às vezes, o cara já fez de tudo, obrigado, querido. O cara já fez de tudo. Ah, pastor, eu já fiz a promessa, eu já andei de joelho, eu já falei que eu vou ficar 5 meses sem ver pornografia, eu já falei que eu vou ficar 5 meses sem fazer isso, eu já falei. Como se ele estivesse pagando uma penitência. E a ideia não é essa, a ideia é você orar ao Espírito para que gere em você arrependimento. Para que você tenha um arrependimento de verdade. Tá? E aí o Senhor vai te perdoar. E não tem pecado que Ele não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos ver as consequências. Olha o que o Senhor diz. Portanto, eis que farei adoecer, enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério. Versículo 21. Não sabemos o certo que tipo de doença Jezabel e seus seguidores adquiririam com a sua rebeldia. Agora olha essa frase do Steven Lewis, olha o que ele diz. Esta é uma clara referência às doenças sexualmente transmissíveis. É uma clara referência. Olha o que ele fala. Aqueles que deitarem na cama de Jezabel da prostituição, colocarei eles doentes, ferirei, colocarei tribulação. E as doenças sexualmente transmissíveis não é o que a não ser fruto dos pecados. Você observa que a AIDS entra no Brasil depois do Rock in Rio. Muito pecado, muita libertinagem. E está mais do que comprovado que o HIV, ele tem o seu maior agente proliferador, a relação homoafetiva. Então você vai vendo que a consequência do pecado está aí. Doenças incuráveis. Então olha o que ele diz. Steven Lewis, esta é uma clara referência às doenças sexualmente transmissíveis, sífilis e entre outras, eram comuns no mundo antigo. Então é a doença sexualmente transmissível antiga, tá? Sífilis, gonorreia, era comuns no mundo antigo. Paulo, escrevendo aos Romanos sobre homossexuais, diz que recebam em seu próprio corpo a recompensa pelos seus próprios pecados. Bota aí para mim Romanos 1, 27, Romanos 1, 27, aí na parte D, lá no finalzinho do versículo. Botou? Olha lá, cometendo torpeza, isso é, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa do que convinha ao seu erro. Isso é fantástico. Quer mais claro do que isso? Só água. Ele fala, o versículo fala da homossexualidade, tá? Se você botar para trás aí, vai falar que eles se inflamaram na sua própria sexualidade, homem com homem, mulher com mulher, e receberam em si mesmo a recompensa dos seus erros, dos seus pecados. Tá? Isso é uma clara referência às doenças, uma clara referência ao juízo de Deus que às vezes advém sobre certos comportamentos. Então vamos lá. O Senhor afirma que as outras igrejas temiam após haver o juízo e evitaria erros semelhantes. Vamos lá para Apocalipse de novo. Estamos bem na Bíblia aqui. Olha o que fala lá, o versículo. Versículo de número 23. Versículo de número 23. E ferirei a morte de seus filhos e todas as suas igrejas, e todas as suas igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ou seja, ele está punindo uma igreja, e ele diz, e todas as outras igrejas saberão. Então, esse é o efeito da disciplina. Você entendeu? Quando você disciplina, quando você corrige, quando você traz a correção, você traz o efeito sobre as outras igrejas. Você traz o efeito sobre os outros que estão para pecar e não vão pecar, porque estão vendo o juízo sendo anunciado. Tá? Então, a disciplina, ela gera ordem, e a falta de disciplina gera filhos rebeldes. Tá bom? E para os fiéis, o Senhor lhe faz promessas encorajadoras.
A primeira promessa é que o Senhor lhe daria autoridade entre as nações. Embora fosse a menor igreja, a menor cidade, a menor localidade, um dia seria maiores do que as outras nações, e a julgaria e a despedaçaria como vaso de barro. Essa promessa se refere ao reino milenar de Cristo, obviamente, quando o cristão vai reinar com Cristo lá em Jerusalém por 1000 anos, após a grande tribulação, quando o Senhor vem nas nuvens, recolhe o seu povo na terra e vai reinar. Então, nós reinaremos com Cristo. Essa é uma promessa feita também em igreja de Tiatira. Ou seja, ele vai reger as nações. Tá bom? A segunda promessa é o recebimento da estrela da manhã. O que seria a estrela da manhã, gente? Ele fala, né? Lhe darei a estrela da manhã. O que seria a estrela da manhã? O próprio Jesus Cristo. Cristo é a mais brilhante de toda a constelação. Tá certo? Então, quando ele diz, lhe darei a estrela da manhã, ele está falando, me relacionarei contigo intimamente. Intimamente, como você nunca se relacionou. Você pode entrar no teu quarto, orar ao Senhor, sentir a presença dele, mas lá no céu você vai conhecer ele na sua plenitude. Como você nunca ouviu, como você nunca se relacionou. Tá certo? Na sua intimidade. O céu pode ter rua de ouro, muro de jaspe, pedras preciosas, porém a melhor recompensa que tem no céu é a presença de Jesus glorificado. Amém? Martin lá de Johnny dizia, eu toparia ir para o inferno se Jesus estivesse lá. É forte, né? Ou seja, Jesus, para mim, é o melhor que tem no céu. O que tem no céu de melhor é a presença de Deus. Tem gente que quer ir para o céu por causa da rua de ouro. Não vou no céu porque lá vai ter a rua de ouro, né, um mar de cristal. Então, o cara está tão materialista, ele está tão na terra, que ele quer ir para o céu por causa das coisas da terra. Tá certo? E a melhor ideia que você pode ter de querer ir para o céu é você conhecer Cristo como você nunca viu. Você imagina você ver ele na sua plenitude, na sua glória, na sua, oh meu Deus, na sua grandeza, na sua realeza. Tá certo? E sem que isso te cause algum dano. E ele termina dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Chegamos ao fim de mais um estudo, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu, estudando a igreja de Tiatira. Domingo que vem, estudaremos a igreja de Sardes. Tá certo? Se prepara, estuda, lê a Bíblia até lá, e vamos ter uma manhã como essa, como a outras que já tivemos, maravilhosa. Agora nós iremos começar a nossa EBD Kids, e eu espero que você fique antenado, traga o seu filho, você acabou de se edificar, agora é a vez dele, tá bom? Ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele, amém? Até a próxima, a paz do Senhor.